Olá a todos. Como a gente está gravando essa série de vídeos a respeito da fisiologia humana, e lá dentro tem um conceito, né, de íon, para que a gente não fique muito perdido, fazer aqui uma breve explanação do que seria o íon, tentar aí ajudar a entender. E vamos pegar, né, um exemplo simples. A gente vai pegar o caso do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, tá? Então, o conceito de íon é isso, né? É quando um átomo ele ganha ou perde elétrons. Então, para isso, vamos ver o que é um átomo, o que é um elétron. Então, um átomo, vamos pegar um modelinho simples. A gente tem um núcleo, né, do átomo, que ele é composto aí por nêutrons e prótons. Prótons todos têm, nêutrons não necessariamente. Os prótons eles têm carga positiva, nêutrons carga neutra. E na eletrosfera, a gente tem justamente os elétrons, né, que tem carga negativa. Então, isso daqui seria um modelinho simples aí para que a gente consiga entender. Aí vamos falar propriamente do que seria, né, o sódio e o cloro, que são os compostos aí do sal de cozinha. Então, apresentar aqui, né, o sódio é um mineral, e no caso o cloro, ele é um gás. Então, quando a gente tem a fusão, né, quando esses dois elementos químicos, quando esses dois átomos eles se juntam, a gente tem a formação aí do cloreto de sódio, que seria o gás, o sal de cozinha. Esses elementos químicos, ou átomos, né, se a gente preferir chamar assim, eles estão reunidos naquela tabela periódica, né, dos elementos químicos. Então, a gente vê lá esse com o número atômico 11, que é o sódio, e o com o número atômico 17, que é o cloro. Esse número atômico ele não vem muito ao caso aí a gente saber, né? Esse número atômico ele seria o número de prótons que o átomo tem, que a gente diz que em estado fundamental, ou seja, quando ele está isoladinho lá, aí ele também tem esse número de elétrons, que é o que vai ajudar a gente aqui a entender. Então, a gente tem aqui à esquerda um átomo de sódio, à direita um átomo de cloro. Aí a gente vê, né, tem um núcleo, a gente tem essas camadas em volta aí, que a gente também não vai adentrar nessa seara, mas são camadas, a eletrosfera, né, onde estão lá os elétrons do átomo, e justamente um átomo desse vai se ligar a outro. E como é que isso acontece? Acontece exatamente por essa última camada da eletrosfera. Então a gente vê que o átomo de sódio ele tem um elétron ali, né? Ao passo que o de cloro ele já tem mais. Então, o que acontece? Esse átomo de sódio, como ele tem um elétron apenas, a gente diz que que esse elétron está mais fracamente ligado ao átomo. Então, quando esse gás cloro se aproxima lá do mineral sódio, o que acontece exatamente com esse elétron? Vamos dar uma aproximada aqui. Esse elétron, ele na verdade passa para o outro átomo. Então, quando um elétron ele sai do átomo, então o elétron a gente já sabe que ele é negativo, né? Então, se ele saiu do átomo, significa que aquele átomo que perdeu aquele elétron, ele fica positivo, né? Porque o elétron saiu, então no estado fundamental dele, que ele teria aquele elétron, não é? Perdeu aquele elétron, ficou positivo, que no caso aqui é o sódio. E aí esse elétron ele foi lá para o cloro recebeu esse elétron, ou seja, recebeu a, esse elétron, né, essa carga negativa a mais, ele ficou mais negativo. Então, um íon negativo. Então, a gente diz que quando ele perde o elétron, né, quando ele fica, digamos, menos negativo, cátion, né, recebeu o elétron, ficou mais negativo, ânion, que é exatamente o que está aqui. Né? Então, com isso, a gente tem lá o NaCl, né, cloreto de sódio, e a gente diz que o Na justamente coloca aquele sinal positivo lá para dizer que ele está agora carregado positivamente, né, que ele é um íon carregado positivamente, e o cloro
coloca o sinalzinho de menos, tá? Então, essa aqui é uma breve explicação. Espero que tenha dado para entender, para que a gente continue aí a prosseguir os nossos estudos na fisiologia humana. Agradeço muito a paciência e, enfim, se quiserem seguir lá os nossos vídeos de fisiologia humana, sejam extremamente bem-vindos. Muito obrigado.